É uma alegria e prazer estar com vocês aqui hoje. Trago aos irmãos o abraço fraterno do pastor Samuel Vieira, que foi justamente o link entre eu e vocês. O pastor Samuel Vieira foi o primeiro pastor designado pelo presbitério para pastorear essa igreja como pastor efetivo. Na prática, o Antônio sempre cumpriu essa função, mas no processo de organização, essa comunidade aqui foi fruto de uma plantação de igreja, na época em que o pastor Samuel pastoreava a igreja da Gávea. E o pastor Samuel é o meu pastor, ele discipula, nós caminhamos juntos desde 2006, quando eu fui para o seminário. E atualmente eu o auxilio na igreja presbiteriana de Anápolis, sou responsável ali naquela comunidade, pelo pastoreio dos pequenos grupos e também da escola bíblica dominical. Nós somos em 7 pastores naquela igreja e cada um dos pastores tem uma atribuição no nosso time e que os irmãos se sintam abraçados também por essa igreja irmã que muito é preciosa ao meu coração. Dito isso, abra sua Bíblia comigo em 1 João. Eu tenho o hábito de expor livros inteiros da palavra do Senhor e atualmente estou expondo a carta do apóstolo João, a primeira carta de João. Se você acompanhar o canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Anápolis, você vai ter a sequência dessa exposição. O que eu vou fazer com vocês aqui nessas 2 semanas é hoje iniciar a segunda exposição que fiz nessa carta, do versículo 5 ao versículo 10 do capítulo 1. E na semana que vem, nós entramos no capítulo 2, vendo os 2 primeiros versículos. O que me levou a essa carta foi justamente esse tempo de pandemia que não acaba e vai se estendendo, e esse afastamento que temos da palavra do Senhor e do culto público, por assim dizer, faz de todos nós pessoas que estão mais frias na fé. Eu lembro que minha mãe falava que se você quisesse começar a caminhada do Evangelho com alguém estudando um livro da Bíblia, você deveria fazer isso em 1 João. Uma porque é curto, e depois também porque ele vai direto ao ponto, falar de Jesus. É isso que eu gostaria de fazer com vocês hoje aqui. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, assim diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pelo teu cuidado e amor conosco. Pedimos a iluminação do teu Espírito, para não somente interpretarmos o texto, mas aplicá-lo à nossa vida, ao nosso coração, aos nossos queridos irmãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus é luz. Deus é luz. É assim que o apóstolo João inicia a sua carta, fazendo uma afirmação sobre o ser de Deus, que é muito importante. Deus é luz.
que significa isso? Já parou para pensar? O Novo Testamento, ele tem 4 definições sobre o ser de Deus, que são apresentadas de maneira muito explícita. Uma delas é esse texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo João, ele diz no versículo 5, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. As outras 3, uma delas está em 1 João também, quando diz que Deus é amor. Isso está colocado no capítulo 4, versículo 8. E também há outras 2 expressões no Novo Testamento. Uma delas também dita pelo apóstolo João, só que no Evangelho, quando ele diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naquele diálogo em que Jesus está conversando com a mulher samaritana. Mas também em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, nós encontramos a palavra nos ensinando de que Deus é fogo consumidor. E o que há em comum nessas 4 passagens é que todas elas se referem a Deus, não como um atributo que ele tem. Por exemplo, Deus é santo, e a palavra santo é um adjetivo que caracteriza o ser de Deus. Não, aqui o que está sendo apresentado é um substantivo que se refere a Deus, como se fosse um nome dele, mas é um substantivo comum. Deus é luz, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é fogo consumidor. Cada uma dessas realidades fala sobre um aspecto do ser de Deus, e assim como os vários nomes que nós encontramos na palavra no Antigo Testamento sobre o ser de Deus, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Elohim, cada um desses nomes falam sobre Deus ser o Deus da nossa bandeira, aquele que nos cura, aquele que é o Deus que se manifesta junto a nós, Emanuel. Aqui nós percebemos que o apóstolo João está falando algo sobre o ser de Deus, que para ser expresso em palavras, a poesia precisa dar aquela forcinha de significado. Mas não é só um exercício poético e subjetivo de imaginar o que significa cada uma dessas palavras, que o bom processo de interpretação bíblica deve nos levar. Quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, o verso 16 diz que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. Há uma menção clara aqui de que Deus é luz e habita em luz inacessível. O que esse texto quer dizer? Aqui Paulo está fazendo referência a um cântico que era cantado na igreja primitiva, que destacava justamente a santidade de Deus. Deus é santo, absolutamente santo, e não há nele treva nenhuma, como diz João. E Tiago diz que não há nele sombra ou variação de mudança. Estou me referindo a Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A santidade de Deus, seu caráter puríssimo é destacado. E não somente a pureza de Deus no que diz respeito a todos os seus atos, mas a constância, a perenidade dessa pureza é apresentada no fato de não haver variação, mudança na santidade dele. Essa é uma mensagem maravilhosa, de um ser santíssimo, que criou todas as coisas e as sustenta pelo poder da sua força. Mas Deus não é apenas isso, Ele também é amor, Ele também é espírito,
Ele também é fogo consumidor. E cada uma dessas palavras fazem referência a um diferente aspecto do ser de Deus. Hoje nós vamos ficar nessa questão de que Deus é luz. E essa luz que brilha aos homens se manifestou a nós em Cristo Jesus. E iluminado os olhos do nosso coração, como Paulo diz lá em Efésios capítulo de número 3, nós clamamos que esse amor de Deus seja derramado cada vez mais nos nossos corações. Mas é fato que as Escrituras apresentam para nós também algumas questões que ofuscam, apagam a luz de Deus em nós. E é justamente sobre isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse tempo de reflexão na palavra do Senhor. 3 erros que ofuscam a luz de Deus em nós. Que conquanto que Deus seja luz e não há nele treva nenhuma, nós não somos luz. E há muitas trevas no nosso coração. E pensando naquela palavra de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: assim, pois, brilhe a vossa luz, e os homens glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Algo que deve tomar conta do nosso coração em reflexão deve ser aquilo que ofusca a luz de Deus em nós, deve ser separado da nossa vida. O texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre 3 erros que ofuscam a luz de Deus em nós. E são especificamente uma mentira, um tipo de auto-engano e uma certa ignorância da palavra. Mentira, auto-engano e ignorância da palavra, com certeza trabalham em nós para ofuscar a luz do Senhor nas nossas vidas. E não sou eu que estou afirmando isso, mas é o apóstolo João. Mas é muito interessante notarmos que a autoridade que João tem como apóstolo para nos ensinar, não é usada por ele como uma espécie de carteirada para falar o seguinte: olha, quem está falando aqui é o apóstolo, tá bom? Não. Para começar, ele não se identifica na carta. É uma carta anônima que, pelo estilo e pelas ênfases teológicas, é atribuída a João, justamente por conta também das outras 2 cartas que temos, a 2ª e a 3ª, que são endereçadas a pessoas específicas, nas quais João se identifica. Mas essa aqui, ele não se identifica, porque ele espera que o conteúdo da sua palavra seja de fato aquilo que faz com que as pessoas identifiquem a autoridade dela. Nesse sentido, meus irmãos, há aqui uma importante lição para nós, especialmente para esse momento que os queridos irmãos estão vivendo como igreja. Eu não sei absolutamente, não sei, se Deus tem para a minha vida o pastorado dessa comunidade aqui nos próximos anos, por conta da transição pastoral que vocês estão vivendo. E o Espírito vai sinalizar isso com toda certeza. Mas a verdade é que o Evangelho de Cristo Jesus é aquilo que faz com que o povo de Deus avance em triunfo. Apesar dos problemas que vivemos no cotidiano, e também com as transições de liderança que vivemos na jornada cristã. Pastor Antônio é uma bênção, e ele é admirado nacionalmente pela sua fidelidade nas Escrituras e pela sua coragem profética no ensino. Mas mesmo homens santos como o apóstolo João entendiam que o conteúdo da mensagem ensinada é mais importante do que a pessoa que ensina. E nesse sentido aqui, nós entendemos que o apóstolo João estava fazendo uso desse raciocínio ao não se identificar na passagem. E ele continua dizendo o seguinte: vejam vocês, a mensagem, versículo 5, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Então, ele está dizendo: olha, não foi eu que inventei isso aqui,
não é da minha preferência que eu ensino coisas a respeito de Deus, mas Ele resolveu se revelar. E aquilo que eu recebi, eu também entreguei a vocês. Você consegue identificar isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, quando Paulo está falando da ceia? O que eu recebi, eu também entreguei. E cabe ao pastor ser esse dispenseiro dos mistérios de Deus, assim como os apóstolos foram. De aquilo que Deus decidiu revelar, nós transmitimos e ensinamos e pregamos e anunciamos na autoridade de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo dá testemunho da autoridade da sua palavra. Conquanto tudo isso seja realidade, é verdade que muitas coisas operam em nós para ofuscar a luz de Deus no nosso coração. E aqui você consegue identificar a sistematização do raciocínio de João, quando você olha os elementos textuais que ele usou para fazer as transições entre os seus argumentos. Veja o versículo 6, mantenha a sua Bíblia aberta e veja: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Há aqui uma clara objetividade do apóstolo João, que no seu estilo de escrita nem é tão objetivo assim, de apresentar esses erros que eram comuns na igreja do primeiro século. E perceba que todos esses erros eram discursivos. Eles chegavam até o povo de Deus através de ensinamentos, de doutrinas que eram passadas para a igreja através do ensino de falsos mestres. É por isso que o apóstolo João está sempre se referindo ao erro como algo que é dito no meio da igreja. E quais são essas coisas? Em primeiro lugar, é uma mentira que é contada por aí, que se refere ao fato de uma negativa a respeito do pecado romper a nossa comunhão com Deus. Esse negócio de falar de pecado, para de falar nisso, isso é muito desagradável, inconveniente. Não devemos falar sobre pecado, nós devemos falar sobre ideais mais elevados, devemos buscar o bem comum, fazer algo no sentido de promover o bem da sociedade, mas falar de pecado é desagradável, porque você não tem direito de falar que o outro está errado. Você não é perfeito, qual é a sua autoridade de falar que o outro peca? Igreja não deve falar de pecado não, deve falar de outras coisas, fala de graça, de beleza, de justiça e por aí, mas pecado é um negócio que não deve falar. Olha o alerta do apóstolo João, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O apóstolo João está alertando para a possibilidade real de nós afirmarmos que temos comunhão com Deus Santíssimo e vivermos num padrão ético muito distante dessa santidade que é própria ao Senhor. E se nós dissermos que temos comunhão com Deus, podemos até ter uma confissão de fé ortodoxa, isso é, que está ligada a parâmetros tradicionais da fé cristã. Mas Tiago já nos alerta que a fé sem obras é morta. E é nesse aspecto que João está justamente chamando a nossa atenção, de que dizer que anda com Deus, mas caminhar nas trevas, não faz sentido algum para que a luz de Deus seja refletida em você. Na verdade, ofusca a luz de Deus.
E essa era uma separação muito comum que era feita no tempo do apóstolo João, nos primeiros 3 séculos da igreja. A igreja lutou muito com uma tendência cultural helenista que tratava a realidade de maneira gnóstica. Você já deve ter ouvido essa palavra, essa corrente filosófica chamada gnosticismo, muito influenciada pela filosofia de Platão, que associava as coisas santas e puras ao reino espiritual e à realidade eterna, e tratava a realidade material, aqui, o chão da fábrica, como se fosse algo desprezível, de forma que a gente poderia viver na carne como a gente quisesse, que os ideais espirituais estão no campo das ideias, no mundo doutrinário, do espírito, que se relaciona com Deus. O que nós teríamos na morte, segundo essa doutrina, que foi rechaçada pela fé cristã, seria uma libertação desse corpo terreno que não vale nada, que é dispensável. Quando na realidade não é isso que as escrituras nos ensinam. O mundo físico é um mundo que Deus criou, e Ele falou que é bom. Jesus Cristo, Ele se encarnou, e se a matéria fosse naturalmente má, como assim Deus teria se feito carne e habitado entre nós? Os primeiros versículos da carta de João falam que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, os nossos dedos, as nossas mãos apalparam o Filho de Deus. Como assim que Ele não é material? E mais, o novo céu e a nova terra são uma restauração desse mundo. Não são nós passando para o plano das ideias e vivendo uma vida imaterial. Nada disso. Mas não é isso que toma o nosso imaginário espiritual de vez em quando? Você acha que morre e fica lá na nuvem só cantando música? É essa realidade que era uma discussão muito vívida nos tempos de João, e que hoje também está presente, só que tem uma outra conotação. Hoje, essa realidade do gnosticismo, ela é apresentada, por exemplo, quando pessoas argumentam que ter comunhão com Deus é ter experiências sobrenaturais, e experimentar êxtases espirituais, de forma que nós somos tirados desse mundo e levados para um outro patamar. E isso é a realidade cotidiana de todo mundo, pelo menos de todo mundo que é espiritual. E nós não negamos que o Espírito de Deus continua agindo na igreja, que os dons são uma realidade contemporânea da igreja hoje, mas o que João está dizendo aqui é que a evidência de que alguém anda com Deus não está em êxtases, dons ou manifestações carismáticas do Espírito Santo na vida dessa pessoa, mas é andar na luz, é ter uma vida reta diante de Deus, é não fazer com que o pecado se torne um hábito na nossa história, é olhar para a realidade do pecado e de como ele é vil, e não entender somente que ele traz problemas sociais, ele separa a gente de uma comunhão santa com Deus. Há um problema espiritual no pecado, porque não dá para servir um Deus que é luz e viver nas trevas. E veja bem, não é eu que defino o que é trevas e o que é luz. A mensagem que nós recebemos da parte dele já deixa isso muito claro. Não é uma questão subjetiva de julgamento de foro íntimo. É lógico que existem coisas complexas, de elementos culturais, que precisam ser analisados, mas, meus irmãos, vamos ser sinceros, o Espírito Santo ilumina o nosso coração a ler e entender as Escrituras, inclusive dá um testemunho interno de quando nós estamos cruzando a linha da luz para as trevas, e é isso que João está falando com clareza, tendo um papo reto aqui com o pessoal, falou assim, olha, não dá para você viver nas trevas e falar que tem comunhão com Deus, é mentira isso é mentira, e nós sabemos quem é o Pai. O outro engano, o outro erro que nos afasta da luz e de refletir essa luz, está no versículo 8, se dissermos
que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aqui, João não está falando de mentira, ele está falando de um auto-engano. A nós mesmos nos enganamos. E auto-engano, meus irmãos, é algo muito difícil de vencer. Porque é difícil de perceber quando estamos conspirando contra nós mesmos. Quando nossa ignorância venda, os nossos olhos diante do nosso próprio erro. Se você já fez dieta para emagrecer, você sabe o que é auto-engano. É aquele negócio de você se esforçar em 2 ou 3 refeições, e lá de noite, quando bate aquela fome, você põe tudo a perder. Desculpa por esse momento de testemunho pessoal aqui entre vocês. Mas nós fazemos isso na vida espiritual também de várias maneiras. E João está chamando a nossa atenção para eventualmente nós negarmos a nossa natureza pecaminosa. Nesse caso, o pecado é fruto de injustiça que praticaram contra nós. Deixa eu explicar esse ponto melhor. Está muito comum na nossa cultura, no nosso ambiente ocidental, apontar a maldade e o mal que está no mundo como algo externo a nós e não algo interno a nós. A sociedade é que faz as pessoas ficarem ruins, elas nascem boas. Criança é pura. Só fala isso quem nunca teve que educar um menino, né? Mas a criança é pura, são os pais que estragam. É a escola que é o problema. É a sociedade que é má. Mas o que João está dizendo aqui no versículo 8 é algo diametralmente oposto a isso, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele está falando de nós sermos pessoas que carregam uma natureza pecaminosa. Preste bem atenção, você não é pecador porque comete pecados. O que a Bíblia ensina é que nós cometemos pecados porque já nascemos pecadores. Há uma natureza em nós que nos inclina ao pecado. E que diante da opção de fazermos a nossa vontade e a vontade de Deus, nós somos escravos da nossa vontade. Nascemos escravos. É isso que Lutero dizia no seu texto sobre a suposta liberdade da vontade humana, que é uma falácia, não existe. E elementos e peças culturais falam muito de como o Ocidente prega justamente o contrário. Você, especialmente os adolescentes aqui da igreja, já devem ter assistido Malévola. Aquela peça da Disney, que a Disney produziu um filme, justamente para contar a história da bruxa que enfeitiçou a Bela Adormecida. Não é que ela é má, ela não é má, só fizeram maldade com ela quando era mais nova. E você, para entender as atitudes dela para com... É a Branca de Neve, né? É a Branca de Neve. Se você entender a história, só te contaram parte da história. A Malévola é boa. Ela é boa. No fundo lá, assim, bem no fundo, ela é boa. Mas fizeram coisa demais com ela. E ela é... Então ela não tem culpa disso. É só um traço, uma patologia da psique dela, entendeu? O que a Malévola precisa não é de arrependimento, ela precisa de terapia. Está entendendo? Não é uma questão moral, é uma questão terapêutica.
E uma vez eu estava conversando com um irmão na fé. Na verdade, ele não era irmão na fé, porque ele não cria no Evangelho, mas ele entendeu o Evangelho. Ele não creu, mas ele entendeu. E ele virou para mim e falou assim: pastor, vou ser muito sincero com você. O que eu não consigo engolir nessa história sua aí do Evangelho é a questão do pecado original. Isso aí eu não engulo. Isso aí não tem jeito, não. E eu virei para ele e falei assim: fica tranquilo, meu irmão, que você não precisa engolir, está dentro de você já. E a conversa não avançou muito por aí, não, daí para frente, mas o ponto é que, meus irmãos, o pecado habita em nós. E isso faz homens muito mais santos do que eu e você. Homens como o apóstolo Paulo, que redigindo a carta de Romanos, no capítulo 7, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu tento evitar está sempre diante de mim. E o apóstolo João aqui, ele está dizendo: não se engane, o pecado continua habitando em você. Você não é tão justo quanto pensa ser. Você não é mais santo em natureza do que aquelas pessoas que você mais condena. Porque retire a obra do Espírito Santo na sua vida, e as manifestações da graça de Deus que freiam essa sua natureza, você será tão devasso, ou até pior, do que aqueles que você mais insiste em julgar e condenar. E o apóstolo João, ele está nos lembrando de que nós nunca devemos nos esquecer, ou trabalhar com o auto-engano de que não somos tão pecadores assim. Isso é uma realidade, meus irmãos, que ela está enviesada em tudo aquilo que a gente faz. Nós confundimos, na igreja evangélica, santidade com boa educação. Nós confundimos alto padrão cultural com retidão de caráter. E essas coisas não são a mesma coisa. Não são. Você tem gente muito refinada nessa cidade aqui, em qualquer lugar, que tem acesso aos aspectos mais complexos e preciosos da cultura acadêmica, do ambiente artístico, e que são tão pecadoras quanto a realidade do mais analfabeto morador de uma comunidade que não teve acesso nenhum a qualquer cultura. E diante de Deus, andar em trevas, na sofisticação do luxo, e andar em trevas na pobreza, é andar em trevas. Tem diferença para a gente, que olhamos só a capa, mas Deus vê o coração. E é isso que João está dizendo aqui, e ele está fazendo um alerta a nós, a mim e a você. Por fim, ele, no versículo 10, ainda alertando com relação a um problema discursivo, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui, João, ele conclui o seu raciocínio, falando da possibilidade de nós negarmos que continuamos a pecar em nossa conduta, mesmo depois de termos sido alcançados pela graça de Jesus. Percebe que o problema do pecado é apresentado por João insistentemente como aquilo que ofusca a glória, a luz de Deus em mim e em você? Nada é mais sério do que isso. Suas limitações intelectuais, culturais, financeiras, não são tão determinantes para você manifestar a glória de Deus na sua vida, quanto a presença
do pecado na sua conduta. E ele, muito humildemente, diz que, inclusive, ele continua pecando. Porque se você prestar atenção no tempo verbal, e na maneira como, no tempo verbal não, na pessoa verbal na qual ele flexiona esse verbo, ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, ele está se incluindo no negócio. Ele não está falando, se vocês disserem que vocês não têm cometido pecado, ele está colocando ele dentro do negócio. Porque se tem uma coisa que a presença do Espírito produz no coração daquele que anda com Deus, é aquela experiência interna de quebrantamento, de consciência de que os seus erros são sérios diante da presença de Deus, que leva você a repetir, como o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, quando ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal, Protos, aquele que é o principal pecador. Você tem ideia do que Paulo estava sentindo quando ele escreveu isso? Ele não tinha vergonha de que a igreja interpretasse ele como alguém que andava em pecado, como se isso fosse mais sério do que a visão que Deus tem sobre ele, de quem ele realmente é e do que ele faz. E falou, eu na minha natureza sei de como sou pecador. E meus irmãos, há um desafio tremendo na caminhada cristã, que é combater a vaidade espiritual em face a pequenos avanços de santificação. E Jesus ilustra esse desafio como uma parábola. Em Lucas capítulo 18, dos versos 9 a 14, a parábola do publicano e do fariseu é apresentada como um paradigma. Quando Jesus diz que um publicano, alguém que era um traidor da nação de Israel por estar a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Esse homem um dia entrou no templo, e de cabeça baixa, orava, batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E naquele mesmo recinto estava ali, um fariseu, comparado aos padres, pastores e presbíteros do cristianismo, essa autoridade judaica religiosa orava de si para si mesmo, graças te dou, ó Senhor, porque não sou como esse aí, mas eu sou santo e busco os teus mandamentos. Há uma inclinação natural do nosso coração de entender que o pecado dos outros é mais relevante do que o nosso. E graças a Deus que já tem alguém quebrantado aqui. Eu conheço esse choro, fica tranquilo, está tudo bem. Eu estou familiarizado com ele. Mas o ponto é o seguinte, gente. Há uma tendência do nosso coração de olhar para aquele de uma posição ideológica distinta da nossa e falar assim, o pecado está aí, ó, nessa incoerência sua. De olhar para aquele nosso irmão de outra denominação ou tradição teológica e falar assim, ó, você aí, ó, que é o traidor da sã doutrina. E isso é tão automático e um comportamento impulsivo na nossa carne, que certa vez, numa aula de escola dominical, após expor toda essa parábola que eu acabei de contar para vocês, a professora virou para as crianças e falou o seguinte, vocês entenderam o que essa parábola ensina? Aí todo mundo fez assim. Aí falou, então agora nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Eu vou orar e vocês vão repetir. Tá bom. Aí ela começou.
Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós não somos como os fariseus, que não reconhecem o seu pecado, que são duros de coração, mas nós somos fiéis ao Senhor, temos na tua palavra a sã doutrina, e percebe como é sutil? O que faz isso com o nosso coração? Uma certa ignorância da palavra, quando ela denuncia nossos pecados de estimação, e um rigor extremo, quando ela lida com coisas das quais nós não somos simpáticos. Isso é a ignorância da palavra, quando ela denuncia a trave do nosso olho, da qual nós invariavelmente ofuscamos, embaçamos a luz de Deus em nós, quando fazemos vista grossa para a denúncia que encontramos nas Escrituras. Dito isso, meus irmãos, fica claro aqui que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas há uma mentira que luta para falar que não existe pecado. Na verdade, é tudo muito subjetivo, essa coisa de bem e mal. E essa mentira ofusca a luz de Deus em nós. Há um auto-engano também muito perspicaz em tentar atribuir aos outros a causa da nossa maldade, quando não é isso que as Escrituras dizem. Nós somos pecadores por natureza. Isso é algo essencial em nós, não acidental. Por fim, há uma ignorância a respeito de aspectos da palavra, que são tão claros quanto aqueles que decidimos eleger como mais importantes. Mas porque não andamos em retidão nesses aspectos, fazemos vista grossa para não enxergá-los em nós mesmos. Nesse sentido, eu gostaria de aplicar essa palavra à minha e à sua vida, de três maneiras, em três direções distintas. A primeira delas é: não flerte com o espírito da nossa época. Ou você se dedica a ler e entender e estudar a palavra de Deus com seriedade e afinco, ou a luz de Deus em você vai ser muito ofuscada. Isso que fazemos aqui, o esforço dessa igreja em transmitir seus cultos, em dar a você acesso a indicações de literatura, a fazer você estar em contato com o texto de maneira que você o entenda, é fundamental para que você cresça na fé. Porque a fé cristã não é simplesmente uma experiência etérea, mas é um crescimento na direção de conhecer a Deus, e o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar a seriedade de eu e você cultivarmos pecados dos quais não estamos mais sensíveis aos alertas do Espírito Santo, para que devemos parar com isso. Isso se manifesta de muitas maneiras em pecados que a igreja evangélica decide ignorar, como por exemplo a maledicência, que é tão condenada nas Escrituras, como o julgamento temerário da consciência dos outros, como pecados velados que são escondidos debaixo do anonimato de uma metrópole como essa, ou de um aplicativo que simplesmente apaga o seu histórico. Isso te afasta de Deus. Isso é sério, deixa isso. Coloca isso diante de Deus e fala: Senhor, dá-me forças. E por fim, eu nunca presumo de que todo mundo que está ouvindo a mensagem, já de fato,
ao entrar em contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tomou uma decisão de se entregar a Ele. Mas preste bastante atenção no que o texto bíblico diz. Da mesma forma que ele aponta um alerta para o erro, veja a ênfase generosa e graciosa de João, quando diz no versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. E no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, filhinhos, essas coisas eu vos digo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas o mundo inteiro. Preste bem atenção. Nós não somos aceitos por Deus porque andamos na luz. Nós somos aceitos por Deus pela graça, pelo Evangelho. E a solução para as trevas não é obediência à lei. A solução para as trevas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Você entendeu isso? Nós não somos um grupo de religiosos moralistas que dizem que através do aperfeiçoamento ético nós podemos alcançar a Deus. Isso é paganismo. Isso não é evangelho. Quem prega isso é o espiritismo. Nós cremos que a única coisa que pode nos dar acesso a Deus é o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício do Cordeiro. E portanto, como isso está consumado, eu e você temos acesso a um Deus de luz, que habita em luz inacessível. E esse é o ponto. Se hoje você ouviu a voz do Senhor e entendeu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por você, não espere nem mais um instante de falar, Senhor, eu confesso que sou pecador, confesso que por natureza desagrado ao Senhor, mesmo quando não percebo, que minha consciência conspira contra mim, de que vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e eu mesmo sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, e eu me abomino. Mas sabe de uma coisa? Se isso de fato está acontecendo com você, você está mais perto de Deus do que nunca. Não que essa seja uma consciência sua, mas que o próprio Espírito Santo está mostrando para você, de que Deus ama você apesar de quem você é. E nesse sentido eu quero desafiar você a fechar os seus olhos e a entregar por inteiro sua vida a Cristo, sua história a Jesus. Faça isso agora. Você continua culpando as pessoas do seu passado por conta da sua maldade hoje? Você guarda rancor dos seus pais, dos seus irmãos? Você não consegue liberar perdão? Saiba que isso é um dos sinais de que você acha que os outros são mais pecadores do que você. Peça perdão a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é uma espada afiada de 2 gumes, que é o espelho que nos permite ver aquilo que não conseguimos enxergar, o que está na nossa face. E diante de tamanha excelência, nós clamamos, tem misericórdia de nós, pecadores, tão pecadores, e que não conseguem nem discernir o quanto são miseráveis. Mas nessa manhã, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do santo evangelho da boa notícia do perdão, nós nos achegamos com ousadia diante do trono da graça, a fim
de clamarmos por misericórdia e socorro, graça em ocasião oportuna. Por isso, Senhor, à medida que o Senhor leva essa mensagem aonde o Senhor quer que ela chegue, que o Senhor também ministre quebrantamento e reconciliação contigo. Nós oramos, ó Deus, por conversões, por transformação de vida, a começar em nós. Em nome e na autoridade de Jesus, o nosso Senhor. Amém.